Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não te prometo eternidade, mas dias te ofereço 1.000.000. Salve, salve! Oi! Mais um ano que a gente começa, né, Marcelo? Chegamos, né? Ai, 2016. E a gente começa com muita disposição, sonhos, metas, ideais. É a hora de fazer uma revisão, né? Quem quer começar a fazer o regime, faz, esquece a agenda passada, como eu falo, quebre o retrovisor do carro. Passado não se vive, olha pra frente, visão de águia, muita fé e muita esperança. É isso aí. E daqui a gente segue com muito orgulho da nossa terra, cultura e da nossa gente. Dos nossos costumes, nosso trabalho, o orgulho de ser pé vermelho e também um orgulho enorme, né? De ser um grande brasileiro. Verdade. E tem um ditado que eu ouvi e eu nunca esqueci, que eu acho sensacional, que é assim: quem canta a sua terra, canta para o mundo inteiro. Quem canta o mundo inteiro, canta só para a sua terra. Então, é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro isso, Lu, que a gente dedicou esse programa. As genialidades, as pessoas que são diferentes no Paraná, são ilustres, que fizeram uma diferença para todo mundo e que nós dois temos muito orgulho. Muito orgulho. Da cidade são bonitas e dançam. Como o Inhô Belarmino e a Inhá Gabriela. Aliás, o nome deles é sensacional, né? É exótico e diferente, né? É muito, não tem como não saber. Você conhece a história? Não. Qual história você conhece? Não, o mais engraçado, a gente, pra levantar a história, eu lembro deles quando eu era pequena, não sou assim tão nova, eu lembro que eles ainda tocavam e tal, e achavam, tinha músicas que, se você ouvir, você vai lembrar, como essa que tá tocando agora. Então, lá embaixo, a gente fazendo a pesquisa, quando a gente decidiu fazer, né, Marcelo? E o pessoal mais novo falou: Inhô Belarmino, sei sim quem é, só aquele pessoal daquela pracinha, eles achavam que era só isso. Não é nada a ver. E o sol já vai entrando. Aí ele começou a cantar com a irmã dele. Aí começou a cantar com a irmã dele, ela chama-se Inhá Quitéria e o Inhô Belarmino. Mas ele foi com 16 anos, em 1936, ele foi numa rádio clube, chegou lá, tinha uma moça chamada Júlia Alves. Apaixonou. Se apaixonou, 2 anos depois já casou e começaram a tocar. E como ela era também muito interessante, ele deu um nome pra ela, que é a Inhá Gabriela. E a Gabriela é a Júlia. E o que eles tocavam? O que eles tocavam? Gaita e viola. Aliás, a origem da música verdadeiramente caipira do nosso estado. Vamos ver? Inhô Belarmino e a Gabriela, a mais famosa dupla caipira de raiz paranaense, era formada por Salvador Graciano e sua esposa Júlia Alves. Ambos nasceram na década de 20, ele em Rio Branco do Sul e ela em Morretes. Salvador cantava desde menino e aos 14 anos adotou o nome artístico. Também compunha, tocava viola e gaita de 8 baixos. Em 1939, casou-se com Júlia e juntos tiveram 3 filhos. A dupla, que nasceu por acaso, começou a tocar profissionalmente um ano depois. Faziam shows e programas de auditório em rádios, onde trabalharam, aliás, mais de 20 anos. O primeiro disco saiu em 1953. Ao todo, foram 17 discos de 78 rotações, 3 compactos e 11 LPs. Em 1959, chegou o merecido reconhecimento nacional, com a gravação de As Mocinhas da Cidade. Vamos lá, o quê? Opa, vamos ver, tá. Falar sobre escritores sérios paranaenses? Não. Não, a gente pulou essa cabeça. Aí. Voltando, sorrindo, que a gente viu que é fofo. Legal, né? É muito legal. Muito legal. Bom, entre tantos e também... Desculpa. Muito fofos, né? Eles eram muito bons, né? Não. Sensacionais. Eu jurei que não ia mais falar sensacional em 2016. Mas Blaster, sim. Blaster. Eles eram Blaster, isso mesmo. Bom, entre tantos paranaenses geniais, antigos e atuais, a gente destaca o trabalho de Helena Collodi, Paulo Leminski e a dama, a mulher. musa, A mulher a da sensacional fidalguia, o dom, o charme. Quem era? e da erudição, a nossa primeira Miss Paraná, acreditem. Além de carisma e beleza, ela era poliglota, ela era encantadora e vanguardista. Com vocês, a musa dos paranistas, Didi Caê. A primeira Miss Paraná a concorrer ao Miss Brasil nasceu Marie Delphine Caê, em 1910 na capital. Mais conhecida como Didi Caê, teve uma educação impecável, falava vários idiomas e também tinha muito carisma. Aos 19 anos, rompeu o noivado e foi para o Rio de Janeiro participar do concurso. Encantou a todos por lá e, em seu retorno, foi recebida com honras e muita festa por mais de 30 mil pessoas.
mesmo tendo ficado em segundo lugar. Além de bela e culta, foi a primeira mulher a gravar um disco de poesias no Brasil. Com seu sucesso, ajudou o Paraná a ficar mais conhecido e respeitado. Quando casou e teve filhos, afastou-se do público. A Vênus paranaense, musa dos paranistas, escreveu 3 livros. Uma mulher de vanguarda, um ícone. No sonho. Como Puti Lazaroto, de algum deles, tá afim? Não vai, você tem que dar mais tempo, senão eu não... Tá bom. Vamos lá. Tem a história dos tropeiros. Dizem que o Paraná é um estado de passagem. Jura? Viamão, Sorocaba, as pessoas passavam aqui, com os cavalos, com os gados, que é os tropeiros, saíam de lá e paravam em São Paulo. De lá onde? Sabe, Viamão, Sorocaba. Viamão, Rio Grande do Sul, Sorocaba, São Paulo. Então Santa Catarina também era passagem? Também. Tava no caminho. Tinha outro caminho, o caminho de Piabiru, que fica perto de Campo Mourão. Depois também tinha a Estrada da Graciosa, Que tem muitas por causa histórias. da Guerra do Paraguai. Mas isso aí é lenda, sabe por quê? Não? Porque não não. é um estado de passagem. Não. As pessoas não passaram, Não. elas fizeram a diferença. Elas ficaram. Não, fizeram a diferença no Paraná e no Brasil, tanto que tem o Paulo Leminski, tem a Colodi e tem a musa do movimento, né? E tanta gente genial que já passou por aqui e não passará da nossa lembrança. A história do estado do Paraná tem mais de 9.000 anos. As provas são encontradas em todo o território paranaense, nos vários sítios arqueológicos já pesquisados, como o sambaquis no litoral e as pinturas rupestres nos Campos Gerais. Desde o início do século XVI, exploradores europeus atravessaram de norte a sul e de leste a oeste o território paranaense, tendo sempre como ponto de partida o litoral atlântico. Em 1541, Dom Álvarez Núñez Cabeça de Vaca, partindo da ilha de Santa Catarina, seguiu por terra em direção ao oeste, tomando posse simbólica desse território, em nome da Espanha. Nesta fase, a coroa espanhola criou cidades e algumas reduções para assegurar o seu território determinado pelo Tratado de Tordesilhas, acordo bilateral entre os reinos ibéricos de Portugal e Espanha. No início do século XVI, os portugueses criaram 2 capitanias sobre o nosso litoral. A primeira, a capitania de São Vicente, na região compreendida entre a Barra de Paranaguá e de Bertioga. A segunda, a capitania de Santana, desde a Barra de Paranaguá até onde fosse legítima pelo Tratado de Tordesilhas. Mas referências históricas datadas de 1540 nos dão conta da existência de moradores na Baía de Paranaguá, vindo de Cananéia de São Vicente. É verdade, é verdade. E para entender a origem do nosso estado, bacana também entender melhor a criação da nossa capital. Marcelo, você pode explicar o que você sabe pra gente? Uma cidade de mais de 300 anos que começa ali no Rio Atuba. Tinha uma Nossa Senhora que ela fica sempre de olho aberto, olhando para um pedaço da cidade, que hoje é Curitiba. E esse lugar que ela olhava, sabe qual praça que é? Não. É a Praça Tiradentes. Jura? É. E a cidade ainda continuava pequena, porque em 1820, Saint-Hilaire deixou uma... 1820, peraí. Caramba, ela já tinha uns cento e poucos já anos. tinha passado mais de 130 anos. Tá. A cidade recebeu, ele mandou uma carta, o Saint-Hilaire, para um amigo, falando, olha, essa cidade é circular, é uma cidade diferente e hoje já tem 220 casas. Ai, que bonitinho. Vamos ver agora um pouquinho mais da história de Curitiba? Curitiba, 322 anos de história. Uma região de floresta com muitas araucárias foi marcada por guerras entre portugueses, espanhóis e índios. Nossa capital despertava então a cobiça por sua riqueza em ouro e pedras preciosas. Na tentativa de instalar a paz, o capitão Mateus Leme a elevou à categoria de vila em 29 de março de 1693, chamando-a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O nome Curitiba passou a ser o oficial em 1721, que significa Pinheiral ou Terra dos Pinheirais na língua tupi-guarani. Tipo aqui bem perto. Você não era meu, né? Não, tô dividindo porque ficou sem considerações finais. Da reparte lá, né? É, te divide aqui no TP. Aí você segura um pouco o texto. Isso. Droga, era o César Lattes, mas eu posso usar, onde ele foi eu posso. Achei legal quando ela era, eu gosto quando ela era. Hoje eu tô. Conhecer nossa história, valorizar nossos antepassados, saber de onde a gente veio, para onde vai, é muito importante, Nossa, não é, Marcelo? eu adoro essa história do antepassado. Se nós não soubermos quem fomos, qual que é a nossa identidade, quem são, assim, eu gosto de falar antepassados por causa do Paraná, assim.
Uma imigração de japonês, italianos, alemães, os ucranianos aqui dessa região mais perto de Curitiba. Então nós somos, porque lá atrás, pessoas decentes vieram para cá, se instalaram e fizeram um Paraná que acorda cedo, que dorme tarde, que puxa esse estado, principalmente por causa do agronegócio, planta muito. Esse é o Paraná que nos orgulha. Verdade, na verdade, o povo paranaense, nós mesmos, todos somos muito trabalhadores, né? Essa raça miscigenada. Esse Paraná do leite quente. Legal, né? A gente tem esse orgulho mesmo, a gente é meio bairrista porque é real, é um povo diferenciado. Como, por exemplo, a gente tem aqui, na nossa cidade, um ganhador do Prêmio Nobel, que quase ninguém conhece, nem no Brasil, quiçá aqui no Paraná. César Lattes. Ele foi o criador do Mesonpi. E também existe aquela plataforma Lattes, que é super famosa. Existe porque é uma homenagem ao próprio genial paranaense, curitibano. Meu Acredita? Deus do céu. Vamos ver lá ele? Vamos, César Lattes. César Lattes nasceu Cesare Mansueto Giulio Lattes em 1924, na capital paranaense. Um dos mais importantes físicos do nosso tempo, foi co-descobridor do Mesonpi, que levou o Prêmio Nobel da Física de 1950. Se formou em matemática e física em São Paulo, e suas descobertas foram fundamentais para o desenvolvimento da física atômica. Grande líder científico, foi também um dos criadores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Em homenagem, o CNPq criou a plataforma Lattes, que é a base de dados de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia. Viajou por muitos países, trabalhando, ensinando e fomentando suas descobertas e novas a outros cientistas. Um ilustre paranaense pouquíssimo conhecido aqui, mas muito respeitado pelo mundo afora. Oi, Lu. Vamos voltar aqui. Não, a gente vai passar só, a gente vai dar uma passada primeiro. Ah, tá, ok. Caramba, que cara, hein? Como é que pode, né? Mas tem mais um, Lu. Olha, quase ninguém sabe. O estádio do Morumbi, lá em São Paulo, foi projetado por outro paranaense. Sabe quem? Não. Artigas. Jura, mas ele tem... Peraí, o Artigas é aquele que também fez a FAO? É, João Batista Vila Nova Artigas. Esse cara já era um cara diferente porque, assim, primeiro pense isso lá no começo, ele vai para São Paulo, um paranaense, em 1952, construiu esse estádio de futebol, essa maravilha, né? que é a casa do Rogério Ceni. Verdade. Em 1952. Ele foi também, como teve a ditadura, colocaram ele para morar no Uruguai, mas ele fez uma outra coisa, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é a grande faculdade da USP, que ele construiu, que ele projetou, que teve uma obra de 1961 até 1969. Mas peraí, ele também fez alguma coisa em Londrina, não foi? Ah, ele fez o Cine Ouro Verde. E mais uma, assim, ele fez também a Ferroviária Antiga, é projeto dele, que não é mais a Ferroviária Antiga de Londrina, hoje é o Museu de Arte. Vamos ver então, Artigas. João Batista Villanova Artigas, filho de Brasílio Artigas e Alda Villanova, nasceu no Paraná em 1915. Um dos principais nomes da história da arquitetura brasileira, foi em São Paulo responsável pela formação de toda uma geração de arquitetos. Artigas fez parte do grupo de professores que deu origem à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU. Foi exilado no Uruguai em 1969 pelo regime militar, voltando ao Brasil 10 anos depois, graças à anistia. É o arquiteto brasileiro mais premiado pela União Internacional de Arquitetos no século XX e deixou, além de seu exemplo, mais de 700 obras. Entre elas, o Estádio do Morumbi, em São Paulo, o edifício modernista Louveira e a sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na capital paulistana. Agora volta essa última cabeça que a gente emenda daí. Nas artes temos tanta gente boa como João Turim. Bora ver? Vamos lá. João Turim nasceu em Morretes no ano de 1878. Precursor de esculturas no Paraná, começou seus estudos acadêmicos na Escola de Artes e Ofícios em Curitiba, partindo em seguida para a Real Academia de Belas Artes em Bruxelas. Morou 10 anos em Paris e lá conviveu com Rodin, Modigliani, Isadora Duncan, entre outros. Em 1922, retornou ao Brasil e expôs no Rio uma estátua de Tiradentes que fez em Paris, sendo elogiado pela imprensa francesa. Turim é nacionalmente reconhecido como escultor animalista. É também um dos idealizadores do movimento paranista em nosso estado. Suas esculturas, baixos relevos, pinturas, monumentos históricos e outras obras estão espalhadas pelo mundo.
quando premiado no Salão Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, disse: medalhas, diplomas, elogios me entristecem. Não fiz nada que possa me satisfazer. Bora, volta lá, por favor. A criatividade da nossa gente passeia pelas artes de um modo geral. Pela música, Literatura, telas, esculturas e até pelos ares. Um jeito daqui que já brilhou o mundo afora. tipo Poti Lazarotto, Rubens Munhoz. Augusto Stress. Bora ver? Vamos ver? Vamos lá. Napoleão Potiguara Lazarotto, nosso Poti, nasceu em Curitiba no ano de 1924. Filho de italianos, começou a se interessar por desenho bem cedo e a trabalhar ainda menino para ajudar no orçamento familiar. Com 18 anos, ganhou uma bolsa de estudos na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, do então governador do Paraná. Foi colaborador da revista Joaquim de Dalton Trevisan, com ilustrações e notícias. Estudou litografia na França e, de volta ao Brasil, contribuiu para outros periódicos no Rio. Ao longo de sua vida, trabalhou com desenhos, gravuras, murais, serigrafia e litografia. Seus murais o tornaram famoso, embora tenha sido o desenho o seu principal veículo de expressão. Há obras de Poti espalhadas pelo nosso estado e em diversas cidades do Brasil e exterior. Rubens Pereira Munhoz, curitibano que nasceu em 1899, desde a infância queria voar. Atleta na adolescência, considerava a aviação a mais desafiante modalidade esportiva. Prestou serviço militar no Rio de Janeiro, onde aprendeu mecânica de aviões e teve suas primeiras aulas de voo. Voltando a Curitiba, depois de muitos anos de trabalho e tentativas, conseguiu com os amigos Miguel Blasi e Filinto Eisenbach, em janeiro de 1932, inaugurar o Aeroclube do Paraná, o segundo mais antigo do Brasil. Graças ao reconhecimento público do Aeroclube e a seu pedido em 1936, Curitiba pôde ver um gigantesco dirigível sobrevoar a cidade, sendo ovacionado pela multidão que saiu às ruas para observar. Rubens Munhoz, um sonhador e realizador paranaense. Augusto Stresser nasceu em 1871, em Curitiba. Ainda pequeno, manifestou seu talento para as belas artes. Aos 8 anos, tocava flauta, contrabaixo e se apaixonou pela fotografia. Também tocava piano, mas seu amor pela música não o impediu de navegar em outras áreas artísticas. Foi desenhista, pintor, poeta, fotógrafo, além de jornalista. Criou um jornal ilustrado, o Guarani, e participou de vários outros. Sonhador e realizador, compôs a primeira ópera genuinamente paranaense, batizada de Sidéria, em homenagem à sua filha. A estreou em 1912, no Teatro Guaíra, com grande sucesso. Entre as homenagens recebidas pelo compositor em Curitiba, está uma biblioteca e uma importante avenida com seu nome. Chamou essa atenção, que chamou, né? Chamou. É isso aí. Ele vai falar isso, eu faço uma emenda. Sem esquecer a nossa musa do teatro, Lala Schneider. Esmeralda Schneider, ou melhor, Lala Schneider, nasceu em Irati no ano de 1926. Grande atriz, ficou conhecida como a primeira dama do teatro no Paraná. Considerada uma das 5 melhores atrizes do Brasil. Atuou no teatro, televisão e cinema. Iniciou a carreira em 1950 e foi uma das fundadoras do Teatro de Comédia do Paraná. Fez 8 novelas, 99 peças de teatro, vários filmes, deu aula, dirigiu, interpretou e ganhou muitos prêmios. Em 1994, recebeu como homenagem a inauguração de um teatro em Curitiba com seu nome, o Teatro Lala Schneider. Uma mulher marcante que deixou viva a sua arte. Bom, a gente vai rapidinho ali para o intervalo e volta na sequência com muito mais histórias da nossa gente. No verão, a escolha das frutas ajuda também na hidratação.
As mais suculentas têm bastante água em sua composição e contribuem para o consumo dos nutrientes necessários para se manter saudável. As saladas também são ótimas pedidas para essa época. Constituídas por 90% de água e fornecedora de grandes quantidades de vitamina C, a salada ajuda a combater a fadiga e proporciona uma linha de defesa ao organismo, regulando o bom funcionamento do corpo. Mas não é só no passado que nosso talento está. Vemos nossos atores, escritores, autores, diretores brilhando pelo país inteiro, Lu. É verdade. Assim como já vimos Arrigo Barnabé. Michel Teló. Verdade, Thaís. Thaís Bulim. A Pequena Notável. Você sabia que Arrigo Barnabé nasceu aqui no Paraná, em Londrina? O compositor e cantor que ficou nacionalmente conhecido no Festival da Canção da TV Tupi em 79, o arranjo é desse jovem maestro Arrigo Barnabé. Teve destaque na mídia nacional assim que lançou o primeiro LP, Clara Crocodilo, considerado um divisor de águas na música popular brasileira. Vanguardista, Arrigo inovou ao misturar elementos da música erudita com letras ferinas sobre a vida nas grandes cidades. Como intérprete, transformou a música de Hermelino Neder, Pô, Amar é Importante, num dos hits mais tocados da década de 80. Citado na música Língua de Caetano Veloso, mora hoje em São Paulo, onde compõe trilhas sonoras e apresenta na rádio o programa Supertônica. Das nossas jogadas um pouco. Em janeiro de 1981, nascia o segundo dos 3 filhos de Nina e Aldo em Medianeira. Os descendentes de italianos, donos de uma pequena padaria na época, nem imaginavam que a música influenciaria tanto a vida dos filhos Theo, Teófilo e Michel. No começo dos anos 90, Michel e Teófilo montaram com os amigos o grupo Guri. Em seguida, Michel e o amigo Ivan criaram o Santo Chão e gravaram o primeiro álbum. Em 97, Michel passou a ser a voz do grupo Tradição e, depois de 12 anos na estrada, saiu para realizar um sonho de infância, seguir carreira solo. De lá para cá, coleciona prêmios, acessos nas redes, seguidores, fãs e o número de sucessos só cresce. Citado na revista Forbes como fenômeno mundial, quebrou mais barreiras com Ai Se Eu Te Pego e é hoje um dos cantores brasileiros mais tocados no mundo. Thaís Bulim, filha de Darcy e Sandra Maria, nasceu em Curitiba no começo dos anos 80. Arteira, frequentava o Teatro Dadá aos 2 anos de idade. Aos 4, estreava nos palcos. Irrequieta, como atleta foi ginasta, velocista, surfista e aprendeu violão. Formada em administração de empresas pela PUC, também estudou bacharelado em música popular brasileira. Como atriz profissional, estreou em Curitiba ao lado de Alexandre Nero. Aos 19 anos, morou na França e estudou teatro na Inglaterra. Multifacetada, atuava, gravava seu primeiro CD e fazia shows, ao mesmo tempo em que começou a ganhar destaque na cena musical brasileira. Hoje, mora no Rio e é apontada como uma das cantoras contemporâneas mais respeitadas do nosso país. Todos os surdos com medo e quem puxava o samba era eu. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não te prometo eternidade, mas dias te ofereço 1 milhão. E deixo você com metade do meu coração. Meu amor, meu amor, doce
se é o vento ao te encontrar. Meu amor, comme le dit Jacques Brel, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você. Gente bonita, tá me vindo a tentação. E nossa gente segue encantando e conquistando espaço pelo planeta Inteiro. inteiro. É. Então, você que tá aí do outro lado, foi fim do ano, hora de parar e pensar. Às vezes você acha que tá meio difícil ter seu talento reconhecido, ser descoberto. Não existe não. A mudança pode estar bem mais perto do que você imagina. Tipo, ali na esquina. Não, Marcelo? E fala talento. Uns falam talento. Não, talento é outra coisa. Talento é vocação. É procurar dentro de você o que te agrada, o que se apaixona, brilha os olhos, é afim, vai atrás. Você tem que ser audacioso. Sempre digo, Deus não quer gente boazinha. Não. Gente que é gente com audácia, que faça a diferença. Coragem. É. E outra coisa também. Ou vive quente, ou não vive, né? Ah, adorei. Peraí, lembrei da minha avó. Dona Marinha, ela falava que morno, tipo, não pode. Quando você, por exemplo, tá apaixonado por alguém, ou tá interessado em alguém, um relacionamento. Se tá quente, você não pode viver sem a pessoa, Aí tá bom. Se tá frio, tá bom que você acaba. Não sofre, nenhum dos dois sofre. Agora, morno, você vai empurrando com a barriga, aquela coisa mais ou menos. Sabe o que é amor? Não. Gabriel Garcia Marques às vezes falou que é amor. Sabe o que é amor? Amor de sim, verdade? Não parei pra pensar, pra responder assim rápido. Todo mundo se vê alguém, sabe se aquilo é amor ou não? Diz que amor de verdade é o amor da cintura pra cima. Bonito. E sabe o que é outro amor? Não. Esse é mais lindo. O que você acha que é amor? Você fala, amor é gostar de alguém? Ah, sei lá, amor pelo que você faz, amor. Papo. Não? Não, amor não é sentimento. Não? Amor começa com A. Chama-se atitude. Tá aí que eu gostei. Sensacional. Pra começar o ano, né? Não, um momento de reflexão. Agora, comecinho do ano, aproveita e faz o que você ama. Tem atitude, coragem? Isso. Coragem é sensacional, hein? Nesse clima, a gente vai desejar que você tenha um ano maravilhoso, né? Se ame, se goste, faça a diferença. Não olhe pra trás e não escute muitos outros, né? Um amigo meu, no começo do programa, disse, quebre o retrovisor. Gostei disso. É, não olhe pra trás. Então, a gente se vê no próximo sábado. Aliás, vocês assistem o Marcelo no MAC, às 19h15, antes do Jornal da Band. Aos sábados. E no domingo? E o lado B? Aqui. Bom ano, bom 2016. Fique com a gente. Fiquem com Deus. Valeu. Alguém sorrindo, alguém chorando, é multidão. Vai ver. É mudança de estação. É noite de São João. É mudança de estação. É noite de São João. É mudança de estação. É noite de São João.